a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Desvendando o livro A Gênese. Apresentação Marco Maiuri. Marco Maiuri. Queridos irmãos, nossos votos de muita paz. Hoje nós iremos dar continuidade ao programa Desvendando o livro A Gênese de Allan Kardec. Realmente nós vamos hoje nos adentrarmos ao capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Mas vamos fazer um pequeno retrospecto do que foi falado no último programa, que é o papel da ciência na Gênese. Porque este capítulo, o papel da ciência na Gênese, é quase que uma continuidade deste outro. Então nós vamos nos lembrar que, primeiramente, a doutrina espírita, como ciência de observação que é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Como foi falado, é uma ciência de observação. As ciências convencionais são ciências que se remontam aos efeitos, e a ciência espírita remonta-se às causas. Nós falamos que o espiritismo também é ciência, em seu tríplice aspecto, não é? A filosofia de comportamento que faz o ser crescer através da modificação das suas próprias atitudes, é a religião cósmica do amor e esta ciência de observação que citamos. Allan Kardec utilizou-se de métodos científicos para a própria codificação espírita. Porque como nasce uma teoria científica? Teoria científica nasce com experimentações empíricas, com repetições de experiências, e através da média das análises, publica-se e então lança-se uma teoria científica. A doutrina espírita, por se tratar de observação, ela explica com auxílio dos amigos espirituais aquilo que já se manifestava, como, por exemplo, as questões do magnetismo, a questão das comunicações de efeitos físicos, principalmente à época de Allan Kardec, quando os espíritos, a espiritualidade maior, para realmente chamar a atenção dos seres humanos com a realidade espiritual, provocava muitos efeitos físicos, a exemplo das mesas girantes, a exemplo de pancadas, chamado raps, né? E essas manifestações físicas, quando foram estudadas por Allan Kardec, tornaram-se objeto de grande atenção do codificador, porque ele percebeu que atrás das respostas físicas, como, por exemplo, códigos pré-elaborados na reunião das mesas girantes, onde as mesas respondiam perguntas, Allan Kardec percebeu que existia um efeito inteligente por trás das respostas. Tomou todas as medidas acautelatórias, pediu que se acendessem as luzes, ele mesmo começou a fazer perguntas em reuniões já não mais públicas, mas diante de um grupo de estudos criados pelo codificador. Ele fazia perguntas mentais, utilizava-se de médios que eram crianças, ou então médios de pouca cultura, que não podiam manipular as respostas. Então, feito isso, a questão da mediunidade foi se desenvolvendo, começaram os efeitos inteligentes através da psicofonia, da psicografia, que se aprimorou os meios de comunicação
entre a espiritualidade e os homens, e através dos experimentos de Allan Kardec e sua equipe, foi quando ele se utilizou de métodos científicos, puramente científicos, para a elaboração da codificação. Elaborou algumas perguntas didaticamente dispostas, distribuiu através de vários métodos que se não conheciam, através de vários lugares da Europa, e o conteúdo, não obstante a forma, eram as mesmas respostas. E essas respostas foram classificadas, organizadas, codificadas. Por isso que se fala que a doutrina espírita não pertence a Allan Kardec, não foi Allan Kardec que criou o espiritismo. A doutrina é a doutrina dos espíritos. Coube, naturalmente, a Allan Kardec fazer a organização de posse das informações, caldeou-as, organizou-as, para que elas pudessem realmente formar as primeiras obras da codificação espírita, a primeira delas no ano de 1857, no dia 18 de abril. Então, realmente, os métodos eram científicos, de repetição, de cuidados, de análises profundas e exaustivas, só que Kardec respeitava os espíritos comunicantes que se comunicavam com suas limitações, com seu aprimoramento que lhes eram próprios, né? Seus níveis evolutivos variados, porque eram as almas dos homens desvestidos da matéria. E por que não dizer até com a personalidade própria. Allan Kardec, então, criou a escala espírita, que está em O Livro dos Espíritos, classificando os níveis espirituais das comunicações, e aquelas comunicações que realmente traziam um conteúdo bastante profundo, foi adaptada e foi aprovada pela espiritualidade para que se constituísse o que é a doutrina espírita hoje. Tanto em O Livro dos Espíritos, o livro básico da doutrina espírita, o livro principal da doutrina espírita, como o Livro dos Médiuns, o que se seguiu, que é um livro que é uma verdadeira cartilha para conduzir este novo sentido do psiquismo humano, a que sempre houve na história, que faz parte é inerente ao ser humano, mas que na doutrina espírita encontrou a verdadeira função, a função de ser um objeto de consolação, um objeto de esclarecimento e de comunicação entre os espíritos e a Terra. Depois lançou-se o Evangelho segundo o Espiritismo, com uma equipe maravilhosa de espíritos que vinham até a equipe de Allan Kardec, trazidos àquela época pelas evocações, testava-se se era realmente esse espírito, e a partir daí, então, eles forneciam as comunicações, que são as palavras e os ensinamentos de Jesus, interpretadas à luz da doutrina espírita, que observa a nossa existência como um todo. Passado, presente e futuro, que se transpassam através da reencarnação, através das leis de causa e efeito, nós dirigimos as nossas próprias atitudes e as nossas próprias condutas para a evolução de todos nós. Depois, lançou-se a Gênese, que é esse livro que nós estamos observando hoje, que realmente o papel da ciência na Gênese é muito importante, porque nós temos que entender que a inteligência intelectual, a inteligência aqui da Terra trazida pela ciência, as observações científicas, trata-se também de uma revelação aqui para a Terra. E é interessante nós notarmos que os espíritos sempre acompanham os passos dos homens, não superam esses passos que poderiam fazer facilmente, mas se adaptam à época que o homem está vivendo. Não revelam aquilo que cabe ao homem descobrir com o passar do tempo, mas sempre estão um pouco à frente, para que o homem se veja impulsionado e possa confirmar realmente aquilo que está já revelado pelo Espiritismo.
Então, a ciência convencional vem descortinar também, assim como a doutrina espírita, como revelação, vem descortinar, que é a origem da palavra revelação, retirar o véu. Então, realmente, as revelações vão mudando a visão do ser humano, mas a revelação vinda da espiritualidade, ela é aquela que nos aguarda a razão, é aquela que antecipa muitas coisas para os seres humanos, mas não usa saltos muito grandes para não ferir a suscetibilidade das imperfeições humanas. Então, realmente, nós estamos estudando o livro Gênesis, que representa o caráter científico da doutrina espírita, o caráter científico, a observação científica, mas também analisa o tempo dos homens, o tempo das descobertas, com muito respeito e entendendo que, aos poucos, dada a evolução constante de todos nós iremos realmente descobrir muitas coisas nos serão reveladas e confirmadas. Allan Kardec teve a ocasião de dizer, ele disse assim: por se tratar de uma ciência de observação, a doutrina espírita caminha lado a lado com a ciência convencional, porém não se detém aonde esta outra para, porque esta outra para por vários motivos, ou por merecimento, ou por orgulho dos acadêmicos, vários motivos. Mas a doutrina espírita sempre está um pouco além, não é? Mas a verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Nós vamos ver através dos capítulos que se seguirão, no próprio livro A Gênese, capítulo que vem será a respeito da uranografia geral, que fala questões universais observadas. Mas, antes de nós entrarmos nesse capítulo, fizemos aqui um pequeno retrospecto, muito breve, mas que gostaria de dizer que esses capítulos que passaram de nosso estudo da Gênese estão na biblioteca da rádio. Então, se puderem acessar a biblioteca da Rádio Brasil Espírita, terão de novo gravado ali os programas anteriores. E é esta grande facilidade que a Rádio Brasil Espírita, que faz um trabalho belíssimo de divulgação doutrinária, nos proporciona a todos nós. Vai fazer agora 12 anos, iluminando consciências, Rádio Brasil Espírita. Muito bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Como os seres humanos observavam a existência do globo e como o funcionamento universal. Nós vamos, naturalmente, o capítulo ele traz vários conceitos, várias questões da antiguidade, mas nós vamos dar um pequeno preâmbulo, porque, na verdade, esses capítulos são interpretados por nós, não é? Nós sempre recomendamos que leiam o capítulo mais aprofundadamente em sua residência, onde estiverem. Se necessário, tragam dúvidas, que nós teremos o enorme prazer em respondê-las de acordo com as nossas possibilidades. Mas, realmente, nós vamos fazer uma interpretação de cada capítulo, não é? E nós vamos hoje estudar como é que os seres antigos, os antigos homens da Terra, interpretavam as questões do mundo. Muito bem, os antigos, mais ou menos, bem no começo, quando os seres humanos foram dotados um pouco de razão, eles observavam as estrelas do céu, observavam o sol, observavam a lua, como nós, não é? E eles viam o sol passando por eles e se pondo, a lua passando por eles e se pondo. Então, eles tiveram a ideia de que a Terra era uma terra fixa, com esses elementos passando pelo céu. As nuvens não sabiam explicar, mas achavam que entrava atrás da terra
e retornava depois para eles. Então, era uma visão ainda muito incompleta. Com o passar do tempo, alguns começavam a ter a ideia de que a Terra era cercada de uma grande abóbada, ou seja, um grande círculo. E esse círculo existia ali um pequeno sol, uma pequena lua e as estrelas a alegrar nossos olhos ali brilhantes. E que além desta abóbada não existia nada. Então, tinham dificuldade em entender a esfericidade da Terra, entendiam que a Terra acabava no horizonte. Alguns povos acreditavam, principalmente os povos da Índia, que a Terra era sustentada, por exemplo, por um grande dragão ou uma grande ave que segurava a Terra e proporcionava aqueles fenômenos. Outros achavam que o Sol mergulhava no mar e saía do outro lado, voltava incandescente, assim como acontecia com a Lua. Mas achavam também que a Terra era fixa, cercada por esta grande abóbada. Então, este conhecimento, passando pela história e se adentrando na Idade Média, foi realmente utilizado pelas religiões, principalmente o catolicismo antigo, que dizia que a Terra era o centro do universo e que é um resquício dessas visões imperfeitas do passado. Como a espiritualidade observava isso? Ela observava entendendo o tempo do homem, de forma bastante amorosa, porque quando vai se revelar uma verdade, não se revela uma verdade abruptamente, mesmo porque eles têm a ideia de revelar aquilo que cabe ao homem descobrir. Eles revelam quando o homem tem o aperfeiçoamento necessário para poder provar com a revelação da Terra, que é a ciência. Se o homem não conseguir provar de alguma forma, terá mais dificuldade em aprender. Então, o conhecimento, o desenvolvimento espiritual, os níveis educativos do espírito são muito gradativos. Eles acontecem de uma maneira bastante lenta. E naquela época, o homem não estava preparado para a verdade. Então, a verdade que ele expressava era uma verdade cercada de um pouco de observação imperfeita, era cercado de alguma superstição, do medo do que é superior. Existia na Idade Média, por exemplo, a fé imposta pelo medo, a fé que falava da condenação eterna e assim por diante. Alguns outros povos da antiguidade diziam que nós temos 12 céus que se colocam um em cima do outro. Outros falavam das águas de cima e das águas de baixo, para poder explicar, por exemplo, as chuvas, que quando a abóbada, existia ali na abóbada fendas, que propiciava que as águas de cima descessem para a terra, para enriquecer a água de baixo. São visões ainda do homem que não tinha possibilidades de grandes alçamentos da inteligência e das observações. Visto porque, na Idade Média, qualquer tipo de elucubração, de pensamento filosófico, de teoria científica, que contradissesse a questão de que a Terra é o centro do universo, era olhado de uma forma bastante agressiva, era considerado herético. Muitos foram martirizados, outros foram presos, torturados. Então, os cientistas da época eram praticamente alquimistas. Eles não podiam falar nada que contradissesse aquela questão. Mas tiveram alguns cientistas de povos mais liberais, como, por exemplo, Copérnico falava que a Terra não era o centro do universo.
certo? E sim o Sol, e que a Terra girava em torno do Sol. E ele já estava abandonando a teoria do geocentrismo, de que a Terra é o centro do universo, e já tinha as primeiras visões do heliocentrismo. No entanto, falava que a Terra era fixa. Ptolomeu já falava ao contrário. Ele falava que a Terra realmente, por ele ver os astros gravitando em torno, a Terra é o centro do universo. Assim por diante. E realmente na Idade Média foi uma visão que permaneceu até o ano de 1600, onde Giordano Bruno, um grande pensador da época, foi para a fogueira, lá na Praça das Flores, no centro de Roma. Sua língua estava transpassada por um prego e presa por uma haste de ferro, para que ele não pudesse realmente blasfemar contra o poder temporal. Então, realmente, Giordano Bruno falava que a Terra não era o centro do universo, porque aqueles que queriam dominar o mundo, naturalmente, dominando a Terra, dominariam também o universo. E tinham uma visão muito simplista, ainda da abóbada, ainda das estrelas a iluminar nossos olhos, ainda de um pequeno sol e de uma pequena lua. Não tinham ideia ainda das constantes gravitacionais, por exemplo, né? Depois, Galileu Galilei expõe com uma luneta improvisada um primeiro telescópio de 15 anos depois, onde ele confirma a teoria, mas teve que voltar atrás para não poder ir para a fogueira. Quase foi para a fogueira. Sua obra foi considerada um livro publicado por ele, foi considerado uma obra herética, assim como ele em prisão domiciliar, considerado herético. Só foi perdoado em 1991, imagine. Mas a teoria realmente estava começando a tomar corpo, a tomar forma. Quando foi descoberto o astrolábio pelos navegadores, os navegadores começaram a ter a primeira noção de que a Terra é uma esfera, de que a Terra não é plana, de que a Terra não termina no horizonte, mas sim era a esfera, e realmente nós podemos dar a volta no planeta navegando, porque eles observavam as estrelas polares nos céus e se dirigiam por elas e perceberam a esfericidade da Terra. Então, mais para frente, quando o desenvolvimento foi maior da ciência, quando Galileu Galilei, aquele mesmo que quase foi para a fogueira, nós iremos encontrá-lo no capítulo seguinte da Gênese, a Uranografia Geral, quando, através da psicografia de Nicolau Camille Flammarion, ele vai dar aquele capítulo como espírito agora desencarnado, já não vai mais para a fogueira mesmo. Então ele pôde falar o que queria, e falou a respeito dos vários mundos habitados, da pluralidade dos mundos habitados, e assim por diante. Nós vamos ver no próximo programa. Mas então, tudo foi se desenvolvendo. Hoje nós vemos grandes descobertas científicas que comprovam a casa universal, que comprovam o nosso sistema solar, a esfericidade dos planetas e outras leis antes desconhecidas. A época de Allan Kardec, a física era a física newtoniana, a física a física linear de Newton, não é? Hoje nós temos grandes descobertas do ramo da física, física quântica, física da relatividade, já estão estudando outras questões do espaço-tempo, ou seja, o homem que antes pensava que a Terra era envolta numa abóbada, está compreendendo agora a grande casa universal e, por consequência, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, a grandiosidade do Pai Criador, que está em todo o universo.
Jesus teve a ocasião de dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Mas a frase seguinte é a mais notável, quando ele diz assim: se não fosse assim, eu vos teria dito, confirmando o que falou. Nós iremos ver no capítulo seguinte esta questão tão brilhante, exposta pelo mesmo Galileu Galilei, que lutou contra mentes tão freadas pelos dogmatismos da época, por conceitos tão primários, uma mente avançada, que pôde realmente entender que o homem é que está realmente em torno do Sol. Galileu Galilei começou a perceber também, e outros perceberam, que a Terra não está fixa, que a Terra ela tem um movimento de rotação. Além de translação, que é em torno do Sol, ela gira em torno do mesmo eixo que forma os seus dias. Então, em relação à sua estrela, naturalmente, hoje já se consegue ver através dos telescópios espaciais 400 bilhões de sóis, somente nossa galáxia. 1 trilhão de sóis na galáxia vizinha, Andrômeda. Então vejamos que maravilha, estamos cercados das inúmeras moradas na casa do Pai. Então o homem ele progride, o homem abandonou os antigos sistemas que foram importantes para suas observações. Não vamos olhar os sistemas antigos como algo que não teve importância, ou algo que era muito, muito primário. São momentos evolutivos da própria humanidade. Sem dúvida, estávamos lá compartilhando desses mesmos momentos. E nós temos que entender também que a partir do momento que se descobria que se tinha várias outras descobertas, essas descobertas ficavam antigamente somente no meio científico. Demorava muito para essas descobertas atingir o povo. Poderia demorar até séculos. Hoje, qualquer descoberta que se faça, quase que imediatamente, nós já temos isso espalhado por todo o globo terrestre. Então é outro momento que o homem vive, em que ele terá que revisar os seus conceitos de forma mais rápida, porque a ciência caminha mais rápida e o espiritismo nunca foi contrariado, sempre foi confirmado por todas as descobertas que surgem a todo momento. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita Desvendando o livro A Gênese.